Estamos de volta, hoje conversando com o Beto Pereira, que é presidente da ONCB, que é a Organização Nacional de Cegos do Brasil. E eu tinha conversado com o Beto sobre os avanços dentro da política em favor das pessoas com deficiência visual no Brasil. E ele estava comentando com a gente no primeiro bloco sobre o trabalho que eles tiveram dentro da LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que eu considero um bom avanço de normas para as pessoas com deficiência. Pode falar, Beto. Exato, eu posso dizer que esse realmente foi o maior avanço, né? Essa foi a maior conquista, de tirar a questão da deficiência daquele viés única e exclusivamente da saúde e trazer para a biopsicossocial, não é? Essas três vertentes da deficiência, trazendo também a questão das barreiras atitudinais, arquitetônicas, trazendo também aspectos psicológicos para essa avaliação. É claro que esse ponto em específico ainda está, né, em aprimoramento, porque rompe-se com o modelo antigo, e isso causa inseguranças, causa desconforto, mas eu penso que a LBI seja o grande marco, né? Enquanto Organização Nacional de Cegos do Brasil, nós, por exemplo, criamos, através de um edital, conseguimos implantar no Brasil uma web rádio que 24 horas por dia fala sobre assuntos de inclusão, acessibilidade, respeito à diversidade humana. A rádio ONCB, que pode ser baixada em qualquer aplicativo. Hoje nós temos 14 jornalistas, publicitários e técnicos de áudio e imagem cegos ou com baixa visão que fazem parte da nossa equipe, todos contratados através de uma parceria. Nessa época de pandemia, a ONCB, por exemplo, foi a primeira entidade nacional a criar um manual de como as pessoas cegas poderiam, né, se precaver ou se proteger um pouco mais do coronavírus, divulgando alguns cuidados. Também na época da pandemia, nós nos preocupamos muito com a saúde mental das pessoas com deficiência. E eu estava em uma noite acompanhando uma live de um artista pelo Facebook, pelo YouTube, estava muito na moda a live no começo da pandemia, né? E a live sem audiodescrição. Eu falei, não, a gente tem que falar com esses caras e trazer essas lives acessíveis. Uma semana depois, nós fizemos a live da Marília Mendonça, com mais de 3 milhões de acessos. Fizemos Bruno e Marrone, fizemos Elba Ramalho e o Geraldo Azevedo. E fizemos depois também Paralamas do Sucesso. Enfim, fizemos no ano passado um evento chamado Cultura Sem Barreiras, só com artistas cegos e com baixa visão, em comemoração ao aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, com audiodescrição, com libras. Implantamos o programa Ágora Brasil, que é uma parceria com a FOAL, com a ONCE, uma organização espanhola, que trata da empregabilidade da pessoa com deficiência visual. A gente une, através de uma plataforma, empresários, empresas, né, contratantes, pessoas com deficiência e também as entidades. Em conquistas políticas, também podemos falar do auxílio inclusão, né, que permite que a pessoa, mesmo trabalhando, possa continuar recebendo um auxílio, não sair completamente, não perder completamente o BPC, né, que era um temor dessas pessoas com deficiência quando iam para o mercado de trabalho. Hoje a situação está bem melhor, avançamos muito também nesse sentido. Ô Beto, eu ia exatamente perguntar para você me dar uma explanação geral sobre a rádio de vocês, esse programa. Ela funciona 24 horas, pode-se pegar no rádio normal ou só internet? Bom, nós fizemos no primeiro momento a opção pela web rádio, pela questão operacional ser mais viável. Qualquer pessoa pode baixar o aplicativo Rádio ONCB em qualquer dispositivo de celular, ou pode acessar o site www.oncb.org.br. 24 horas por dia, prioridade da programação: pessoa com deficiência, inclusão, acessibilidade e respeito à diversidade humana. Nós criamos, através dessa rádio, além da programação ao vivo, no aplicativo dessa rádio tem um podcast com mais de 800 arquivos de áudio. Segundo informações, nós somos hoje o principal portal em áudio sobre esse assunto de toda a América Latina. Vocês estão brigando para conseguir licença para colocar numa FM, por exemplo?
Sim, há o interesse em pleitearmos uma concessão, sim, de uma rádio cultural, educativa, né, de média ou grande potência, para a gente atingir uma região, né, já para compensar o investimento. Existe, sim, esse interesse, mas a gente sabe que isso é demorado, e a gente sabe que também a web rádio, hoje em dia, ela alcança um número bom de pessoas, se Alcança você o mundo tiver inteiro. qualidade. Isso, exatamente. Por ser uma web rádio e hoje em dia está todo mundo conectado, todo mundo anda com o celularzinho ali conectado 24 horas por dia, vocês fazem interatividade, ou seja, a pessoa pode participar, dar um palpite, participar de uma entrevista com vocês ao Sim, vivo? sim, mandar mensagem de áudio, a gente reproduz essa mensagem. Como eu disse, são 24 horas de programação, né? 7 dias por semana. Nas eleições, para você ter ideia, nas últimas eleições, logo após acabar o processo de votação, nós fizemos um programa ao vivo de 2 ou 3 horas, consultando, ouvindo as pessoas de todo o Brasil se tiveram dificuldade de acessar a urna, se havia ou não fone, como que era o acesso à zona eleitoral, e a gente ouviu de tudo ali, né? Então a gente sim faz essa interatividade, a gente transmitiu jogos de goalball, e nós fomos os primeiros a transmitir com som 3D, ou seja, pelo fone de ouvido a pessoa cega conseguia ouvir se a bola vinha da direita para a esquerda, qual que era a velocidade da bola. A gente colocou vários microfones dentro da quadra e a gente criou um desenho sonoro de movimentação, tanto da bola como também dos atletas. Foi muito bacana. Sensacional, sensacional. A gente tem uma equipe muito boa, viu, Roberto? Isso faz diferença. Perguntando para você sobre as políticas públicas atualmente, se há necessidade de modificações, se vocês estão lutando por alguma coisa nova que precisa ser implementada, eu volto um pouquinho atrás na nossa conversa e pergunto para você sobre a LBI. A LBI, você acha que precisa de modernização, precisa de modificação para vir exatamente em cima das políticas públicas aqui, brigar para ser implementada uma nova lei, uma nova situação para vocês? Eu penso que a LBI, né, ela é uma lei nova, então ela ainda é algo atual e ainda, inclusive, depende de ser aprimorada. Tendo como base, né, o que nós já conquistamos com a LBI, existem inúmeros artigos, inúmeros pontos a serem aperfeiçoados, né, aprimorados. Então, eu penso que ela ainda dá conta, sim. Nesse primeiro momento, mais do que modificações, ela precisa de aprimoramento, da gente fazer realmente os artigos serem absorvidos, né, pelo legislativo, pela população em geral. Nós estamos bem em relação à legislação, né? E a LBI penso que atenda sim. O que a gente precisa, isso é muito urgente, e aí não é só falando da pessoa com deficiência visual, de todas as deficiências, de um fundo ou de fundos específicos para pessoas com deficiência. De um fundo nacional, de fundos estaduais, municipais, distrital, porque assim, nós temos bons técnicos, nós temos ótimas entidades, temos pessoas bem intencionadas, gestores bem intencionados, pessoas capazes, com ótimas ideias, mas sem recursos é muito difícil trabalhar. É muito difícil, muitas vezes, você ter uma reunião em Brasília e ficar pensando quanto vai custar para você ir até Brasília, se você realmente vai conseguir fundos para ir ou não, fazer um evento e trazer pessoas com deficiência e ter dificuldades para custear esses encontros, essas estruturas. Sem recursos é muito difícil trabalhar e a gente precisa desse fundo, Roberto. Esse fundo sendo gerido por nós, né? Nada por nós sem nós. Então, se esse fundo for gerido por nós, ou seja, pelas pessoas com deficiência, você vai atingir os pontos principais das necessidades dos brasileiros, não é isso? Exato, e tem agora, por exemplo, um PL que trata, né, de um repasse sobre os jogos, sobre essa questão toda de loterias e jogos para algumas organizações. E muitas organizações estão entrando, inclusive algumas igrejas estão entrando. É contraditório, mas estão. E muitas organizações de deficiência estão com muita dificuldade em pleitear aí, sei lá, 1% ou 0,5%, e seria um recurso de grande valia para todos nós. É lógico que esse recurso ele tem que ser gerido como você falou,
pelas pessoas com deficiência, por um conselho amplo, né, por um grupo de pessoas, para que ele seja investido da forma correta e da melhor forma. Mas é necessário, é fundamental que nós tenhamos isso, e estamos tentando trabalhar nesse sentido. Roberto, eu sempre bati, eu falei para você que eu estou há 26 anos entre rádio e TV, e eu sempre bati nessa tecla de que a pessoa com deficiência já passou da fase de esperar que lhe dê alguma coisa, que a sociedade o ajude em alguma coisa, passou dessa fase, foi para a área de trabalho, foi para a área da dignidade de ganhar o seu pão. Depois nós passamos por uma outra fase que a pessoa com deficiência já pode ser voluntária em várias frentes, né? Então nós estamos progredindo dentro da sociedade, nós estamos adquirindo um espaço dentro da sociedade, e agora falta uma questão crucial. Já existe alguns, mas muito poucos, a questão do protagonismo, né, da pessoa com deficiência no mundo político, no mundo empresarial. Vocês fazem um trabalho para incentivar o protagonismo da pessoa com deficiência, tanto no mercado de trabalho, como na política, como no jornalismo, na TV e aí por diante? Sim, diálogo constante com jovens, diálogo constante com mulheres, a comunicação efetiva. Ano passado fizemos um curso através da FUAL, desse programa Ágora, que também atua na formação. Nós formamos 80 pessoas cegas com baixa visão de todo o Brasil como consultores em audiodescrição. Um curso online dado pela Ver com Palavras, ministrado pela Lívia Mota, formando 80 pessoas, muitas dessas já hoje prestando serviços de consultoria. É claro que dentro, né, do segmento das pessoas com deficiência, porque nós estamos falando aí de 56% das pessoas com deficiência no Brasil são mulheres, 43,4% são homens, 15,3% vivem no campo e também nas florestas, 52% são negros e negras, 0,4% indígenas. Então, na verdade, existem os vulneráveis nesses que compõem esse segmento, as pessoas com vulnerabilidade social, territorial, enfim. E é preciso um olhar também diferenciado para essas pessoas. Mas o que você falou é isso. Hoje a gente precisa capacitar, precisa colocar as pessoas com deficiência nesse papel de protagonista, falando por ela mesma. Nós precisamos também tirar das entidades aquela coisa assistencialista. Entidade que tem um olhar assistencialista está fadada ao fracasso. Não serve mais. Não serve mais. As pessoas, a sociedade hoje esperam entidades, independentemente do tamanho, mas profissionais, com uma boa prestação de contas, com transparência na finança, entidades que se comuniquem bem. E se comunicar bem não é ter uma emissora de rádio, ela pode fazer uma boa postagem numa rede social, ela pode ter um voluntário que crie um jornalzinho ali mensal com qualidade. Hoje é preciso comunicar bem, é preciso trabalhar em rede e é preciso profissionalismo. Claro, tô pondo a mão no coração, tem que ter coração também, mas profissionalismo é fundamental nisso tudo. Roberto, rapidamente, para a gente terminar, vocês devem fazer um trabalho grande na rádio ou mesmo divulgando em outros canais de comunicação, uma campanha de prevenção à cegueira. Vocês fazem isso? Nós temos a nossa Secretaria de Saúde, que sim, atua também na questão da prevenção, de informação, de campanhas de conscientização, é uma constante em nossa organização, e também não só da prevenção, mas de orientar famílias, de criar materiais ou conteúdos que informe a família que porventura venha a ter uma pessoa com deficiência em seu âmbito. Então a gente atua muito nisso. Importante dizer e dentre as próximas ações, inclusive vou te mandar um convite, a UNCB criou um selo chamado SOINA, que nós certificamos equipamentos e ambientes acessíveis. E a nossa primeira certificação, sabe qual foi? Foi uma máquina de cartão de crédito e débito totalmente acessível, com tela, touchscreen, com teclado, mas também que fala todas as funções que a pessoa digita na tela, se ela estiver usando fone de ouvido, né? Para que a gente possa digitar a senha com autonomia e com segurança. Eu agradeço bastante o seu trabalho, agradeço bastante o trabalho que você desenvolve há muitos anos, que eu conheço. Agradeço a sua entrevista aqui para nós. E eu te espero aí, que a gente volte a conversar mais rapidamente. Eu parabenizo você pelo trabalho, pela qualidade, pela forma leve e profissional que você aborda os temas da pessoa com deficiência. Fico muito honrado pelo convite e quem quiser conhecer um pouco mais da nossa organização, nosso site é www.oncb.org.br. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Beto.
E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa inclusivo da TV Câmara de São Paulo. Nós te agradecemos bastante e te esperamos na próxima semana. Um abraço e até lá.